Ju, 2 meses depois, Estamos aqui de volta. cá estamos, episódio 2 do nosso podcast. Primeiro foi fantástico, né? Muitas pessoas que não faziam ideia do que se referia para a psicologia ou com que a gente trabalha, tinham muitas dúvidas e foi bem bacana a resposta. Pelo menos para mim. Como é que foi para ti? Foi maravilhoso, eu tive muitas visualizações, muita gente entrando em contato com a gente para tirar bastante dúvidas sobre parapsicologia e como funciona o nosso método de trabalho. Foi fantástico. Ju, posso começar? Sim! Hoje a gente separou alguns temas bem legais e bem pertinentes no consultório, tanto para mim quanto para Juliana. E no outro podcast a gente falou muito sobre as programações de vida intrauterina. E fiquem ligados porque em março vai sair um curso bem bacana de 2 dias, 4 horinhas, né, Ju? De curso, 2 horas por dia. E que vai acabar complementando muito daquilo que a gente falou. Então, as mamães, as tentantes, as vovós, os papais, né? Eu já tenho bastante homem interessado no curso. E aprender sobre as programações de vida intrauterina e o que a mamãe passa para o bebê. Então, fique ligado que em março sai o nosso curso e vai ser bem legal. Só que hoje a gente trouxe um tema bem curioso e bem duvidoso para algumas pessoas, né? Porque muita gente acredita que o cérebro é uma coisa só. E nós somos divididos em 2. Consciente e subconsciente. Vamos falar dele hoje, Ju? Vamos falar da mente consciente e da mente subconsciente. Nós somos como a Luana falou, porém a gente funciona como 2. A função racional é essa que a gente pensa, e a função subconsciente é aquela que depois de programada a gente só age e reage conforme está programadinho aqui dentro da nossa mente, né? Então, hoje a gente vai trazer como que isso forma personalidade. Como que esse subconsciente forma a personalidade da pessoa e a gente vai atrair as situações para nossa vida, atrair pessoas, a ponto de a gente não... Às vezes a gente vai lá e fala assim, Luana... A Luana fala uma coisa pra mim, eu vou lá, respondo pra ela e falo, cara, pra que eu fui destratar a Luana dessa forma? Várias vezes, né, Juliana? Isso é mentira. E a Luana, e pra quê? Isso é por quê? Porque a Luana me atingiu de uma forma não é consciente. Se eu for parar e pensar, se eu respirar, eu já não respondo mais dessa forma pra Luana. Eu simplesmente foi meu subconsciente que reagiu. Depois de programada, ele com certeza, quando a Luana falou, me atingiu bem naquele pontinho ali que estava caladinho no subconsciente. E eu simplesmente, ele deu a resposta para a Luana. Exatamente. Lembrando que o consciente é tudo aquilo, é aquela parte da mente que a gente utiliza, tudo aquilo que nos faz pensar, né? Raciocinar. Eu vou direita, esquerda, eu faço isso a gente usa o consciente. E o subconsciente é tudo aquilo que é automático. E a gente acredita que o subconsciente é o grande vilão e o grande maestro para a nossa sobrevivência, né? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa ou age de alguma forma, né? Que depois a gente se arrepende. Ou até... Nem nessa questão de relacionamento, né? Um medo, por exemplo, uma fobia, um transtorno, tudo isso é subconsciente, né? O subconsciente, ele é o grande protagonista da nossa... de nos manter vivo, né? Da nossa sobrevivência. Então, imagina os nossos antepassados que caçavam, né? Não tinham tantas ferramentas quanto tem hoje, né? Ninguém caça no supermercado hoje. Então, todo mundo usava muito o subconsciente. E essa é a grande diferença do consciente e do subconsciente. Sim, é importante também trazer, Luana, que o subconsciente, depois de programado, o que a gente trouxe no outro podcast, no episódio 1, toda aquela programação de vida intrauterina, toda a programação de nascimento. Então, ali desde do que a mãe recebia e passou para aquele feto. Exato. Então, aquele bebê não tinha consciente. Dentro da barriga da mãe, nós só temos subconsciente. Então, o que a mãe pensa, a gente não consegue raciocinar. Apenas programa a nossa mente. Subconsciente, a gente já nasce com aquela programação. Depois de ele programado, ele só vai repetindo. E vira um padrão. E por isso que transforma a personalidade das pessoas. Então, tudo que a mãe pensou, a gente recebe no consultório. O pai não amava a mãe durante a gestação. Aquele bebê se sentia como se fosse um intruso com aquele casal.
Como o pai não amava o bebê? Amava o bebê, mas não amava a mãe. Quando a gente vai trabalhar com esse bebê, ele chega, não me dou bem com meu pai. Com esse homem, né, no caso, não o bebê, que agora ele já é um adulto, que quando nos procura. Então, quando ele fala, não, eu não me dou bem com meu pai não me protege. Meu pai nunca me protegeu. E quando a gente vai trabalhando, a gente vê que aquele sentimento não é daquela pessoa. É o que a mãe sentia. Apenas programou ele que o pai não amava ele. Mas quando ele vai fazer até, às vezes, uma técnica de hipnose e ele se dá conta, não, meu pai me amava, ele não amava, era ela, não amava a mãe. Aí, onde é que a gente busca, né? Complementando aquilo que a Ju tá falando. No podcast 1, que a gente gravou, eu falei uma coisa que muitas pessoas vieram me perguntar, que era sobre aquela programação da alimentação ali, né? Que da 7ª à 13ª semana de gestação, a mãe determina se o bebê vai gostar mais de doce ou salgado, né? A papila gustativa já é direcionada já no subconsciente. Uhum. Então, imagina se esse homem, ele era um homem agressivo, ele era um homem que bebia, ele era um homem que a mãe passou trabalho com esse marido, né? E esse bebê nasceu com essa programação da gestação da mãe, né? De que o pai daquele bebê, a palavra não prestava para nada. Essa que é a grande maioria que a gente ouve, né? Meu pai não prestava para nada. E o que a gente faz? A gente tenta tirar isso lá do subconsciente, que é essa programação da mãe, que a Ju falou. E aprende, e negocia, né? E tenta florear de uma forma que esse filho separe o pai do homem que agredia a mãe, o pai do homem que bebia. Então, da onde que vem a tua rejeição? Porque ele batia na minha mãe. Mas quem batia na mãe? Era o homem que bebia ou era o seu pai? Faltou alimento? Faltou casa? Faltou segurança? Faltou não, nada disso. Isso acontece muitas vezes, né? Pelo menos comigo em consulta, assim. Não faltou nada, mas o meu pai... Tá, ok. Então, vamos separar esse homem do marido do pai, né? Só que isso é uma programação de subconsciente total, né? Como é que faz para tirar isso do subconsciente, trazer para a consciência e mudar essa programação, Juliana? É que, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso cliente entender que muitas das programações que a gente traz, como pro subconsciente, o que é imaginação, o que é realidade, o subconsciente não distingue, a maioria das nossas programações, não digo a maioria, mas muitas delas, elas são percepções do que, não que de fato aconteceu, mas são percepções. Então, assim, existia um desenho que é o Fantástico Mundo de Bob, eu sempre trago esse exemplo. Uhum. Falava assim, tudo vai acabar em pizza. Aquele menininho ficava imaginando a pizza, todo mundo Quem comendo é que vai pizza. lembrar do Fantástico Mundo de Bob? Quem tem acima de 40 anos. Oi? Então, para aquela criança, não tem diferença entre o real e o imaginário. Sim. Então, às vezes, tudo que acontecia, às vezes um simples fato de, como já aconteceu em consultório, a gente pega isso lá numa hipnose. A criança, minha mãe, eu tô chorando, ninguém vem me pegar no berço. Daí a gente faz com que o cliente perceba que aquela mãe tá fazendo o quê? Fazendo comida. Comida para quem? Uhum. Para eu comer. Então a mãe abandonou a criança no berço chorando, desesperada? Não. Quem é a mãe? Tu é mãe, eu sou mãe. Quantas vezes? Deixa um pouquinho ele chorando, termina o almoço né? Vou levar o lixo lá embaixo no prédio, volta correndo. Não que a gente abandonou o filho. Sim. Mas são necessidades para aquele momento. E às vezes gravou que horas, né? Minha mãe me deixou horas e não foi. Como tem uns exemplos que a gente traz que é muito do Rio, quando a criança é pequena, parece assim que se afogou, daí volta lá quando é adulto, eu me afoguei aqui nessa poça d'água. É um córregozinho, né? É um córrego. Então, assim, então são muito percepções, não que de fato aconteceu. Então, a gente precisa entender que esse subconsciente, ele é programado através da repetição e da imaginação. E ele é reprogramado através da compreensão. Pela repetição, a gente pode trazer, Luana, diversos exemplos aqui. Como, por exemplo, quantas pessoas procuram a gente com problema de prosperidade? Inúmeras. Isso é muito dentro do consultório. E o que acontece? Daí tu vai começar a estudar a família daquela pessoa, o que a mãe, essas famílias muito religiosas, quem tem dinheiro não vai para o céu.
às As vezes, crenças limitantes, isso, né? é muito raro a gente ter dinheiro em papel hoje, né? Mas eu já fiz o teste tinha uma nota de R$ 50, eu dei pra pessoa, a pessoa queria lavar a mão. Isso. Porque dinheiro é sujo. Então, através da repetição, como que essa pessoa vai ter dinheiro? Quantas famílias dinheiro não traz felicidade? O que programa? Tu quer ser infeliz? Tu não vai ter dinheiro nunca, porque o dinheiro não traz felicidade. Né? Então, através da repetição, através da imaginação, que é aquilo que eu trouxe ali, né? Do Fantástico Mundo de Bob, né? O exemplo que é muito claro. Mas tudo que aquela criança, tudo que a gente imagina, a neurociência tá aí para explicar. A imaginação é quando a nossa mente não distingue o que é imaginação, o que é realidade, o que aconteceu de fato e o que a gente imaginou. E através da compreensão, que daí entra o nosso método, né? Que eu acho que o método Grisa, ele é imensurável o que ele pode fazer através da compreensão, que é olhar o fato traumático de um outro modo, né? Exatamente. E trazer essa... E quando tu compreende todas as pessoas daquela cena, né? Com certeza. Tu consegue perceber que a mãe não te deixou no berço, que ela estava ali fazendo comida, né? Que foi o exemplo que eu trouxe. Através da compreensão, Luana, que é onde o método Grisa entra com muita excelência, né? Na parapsicologia do método Grisa, que é o sistema que a gente utiliza. E é muito rico, né? É muito rico nessa compreensão. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma hipnose, eu tive uma cliente... Conta, que eu adoro exemplos. Onde ela me procurou porque estava com síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico já iniciou lá em 2021, hoje a gente está em 2024. Então, são 3 anos sofrendo vários tratamentos. E o que acontece? Houve um rompimento dela com os pais. Lá, e quando iniciou esse síndrome do pânico. E a gente voltou numa técnica de hipnose. E o que a gente achou lá, que estava gravado na mente? Essa mãe teve um aborto antes dessa menina. O que o subconsciente da mãe faz para ela se proteger? Ela não se liga com aquele bebê. Sim, porque ameaça a sobrevivência, né? Posso perder esse bebê, vou sofrer demais. Vou sofrer demais. Então, o que ela faz? Ela também se bloqueia. Se bloqueia. Então, não é por falta de amor, mas também é uma ameaça a ela. Então, né? Ela não se liga a esse bebê. Esse bebê se sente como? Totalmente desprotegido no ventre dessa mãe. Então, ela sempre me trazia a palavra. Eu queria que meus pais me protegessem. Eu queria que meus pais me protegessem. Quando a gente chega na hipnose e vai direto para ver da onde surge essa síndrome do pânico, né? Da onde a raiz de toda essa ansiedade, síndrome do pânico que ela estava sentindo agora. Todas as vezes ela foi em momentos onde ela sempre estava sozinha, que ela sentia muito medo e tinha crise de pânico já como criança. Mas não se dava conta, e até porque eu acho que esses diagnósticos e essas nomenclaturas para todos esses transtornos são muito recentes, né? Muito recentes. Então, o que acontece hoje? Quando ela se desvincula do pai e da mãe, ela tinha bloqueado o contato com o pai e com a mãe, é aquele bebezinho onde se sentia desprotegido também. Então, ela sofre como se fosse aquele bebezinho e aonde entra em crise de pânico. Né? Então... quando a gente faz essa compreensão, onde ela entende que os pais nunca desprotegeram ela, que já amavam desde o início, que isso também era da mãe, né? Para a mãe não sofrer caso ela também não sobrevivesse. Então, aquilo vai entrando uma harmonia. E uma outra compreensão que a gente fez, que hoje ela é uma adulta, ela não precisa mais dessa proteção do pai e da mãe. Sim. Né? Então, a gente foi trazendo até a vida adulta. Então, dá aquele aliviada. Primeiramente, harmoniza o caminho dela entre ela e a mãe. E ela e o pai. Né? Então, a gente está no processo ainda. Vamos ver o que vai ser. Automaticamente harmoniza aí, para quem acredita, né? Que a mãe provém e o pai e a permissão e o empurrão e que vai dar certo. Quando a gente se harmoniza, muitas outras coisas também se harmonizam, né? E o que a Ju tá falando ali é o que a hipnose faz nesse sentido, né? É tirar lá do subconsciente aquela programação de rejeição, trazer para a consciência e usar a repetição. É mágica? Não é mágica. Como é que a pessoa vai reprogramar isso? Tornando aquilo que era do subconsciente para a consciência. É parar e pensar.
Ai, tô fazendo aquilo lá, tô repetindo. Não, não é assim, eu já entendi isso. Então, até mesmo numa crise de pânico, né, Ju? Pensar, não. Essa crise é somente o medo de ficar sozinho, o medo da falta de proteção, ou acontecer algum gatilho, alguma coisa. É tirar do subconsciente e trazer para consciência. É ali que funciona, ali é a virada de chave, né? Não tem magia, não tem espiritismo, não tem... É só realmente tornar consciente e mais visível aquilo para a pessoa, né? Quando tu diz que a repetição é algo importante, eu sempre me lembro e sempre falo. Quando tu queres que uma criança aprenda a falar, é aquela chatice. Mamãe, 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 mamãe. 300 vezes até aquela criança falar mamãe. Como é que grava? Na repetição, né? Se a gente ouve essas crenças limitantes do dinheiro... tu estava falando, eu me lembrei, o podre de rico. Aquele cidadão é podre de rico. Meu Deus, a pessoa não precisa ser podre, né? Para ser rica. E a gente vem com uma programação de dinheiro. E, claro, isso vem muito lá de trás, né? Não é nem da gente, né? Da igreja, enfim. De ter essa relação com o dinheiro, de o dinheiro ser muito bom, né? E não ser sujo. Então... tantas outras crenças limitantes, né? A mulher pariu, não pode lavar a cabeça. Tomar manga, comer manga e tomar leite não pode. E a gente não busca os porquês, né? E a gente só repete, só repete, só repete. Só que isso a gente repete em tudo, né? Absolutamente tudo. E aí, falta trazer pra consciência isso. É o que tu falou. Tu falou outro dia pra mim isso. Tu nunca falou uma coisa e tu pensou, não deveria ter falado. Foi só o subconsciente falando, né? Quando o consciente fala, tu respira, fala mais pausadamente, fala mais assertivamente, né? E essa é a diferença que a gente acabou buscando ali e trazer para vocês do consciente e subconsciente, né? E é importante também, Luana, assim, ó, que não existe uma mágica. Não. Eu vou identificar que eu tenho uma programação de rejeição porque a minha mãe teve depressão enquanto eu estava na barriga da minha mãe até meus 5 anos de idade. E a partir da hora que eu vou fazer uma reprogramação, nunca mais eu vou ter esse sentimento. Não acontece isso. Você aprende a lidar com os sentimentos. Então, quando meu subconsciente vai atacar, opa, calma aí. Isso é uma programação que não precisa eu mais sofrer por conta dela. Eu sei lidar, porque daí tu vai trazer para consciência e não precisa mais agir e reagir de uma forma automática. Até porque esse subconsciente era daquela criança que via a mãe depressiva, né? E o consciente é a pessoa adulta, né? Sim. Outra coisa, Luana, que é importante a gente trazer também. A personalidade, essa programação subconsciente que forma a nossa personalidade, existem algumas programações que não são passadas de forma cultural. Né? Por exemplo, tu falou das programações religiosas que a gente traz muito... das civilizações, né? Que a gente divide entre civilização da carência e da abundância dentro do método Grisa, aonde a gente traz algumas... por exemplo, eu tenho muita característica indígena. Minha tataravó, minha bisavó era indígena. Então, a gente chama que é civilização da abundância. Por quê? Porque tinha tudo na natureza em abundância. Sim. Então, não precisava sofrer tanto. Não que não se trabalhava. Como a gente traz algumas, né? Algumas características, assim, que as pessoas às vezes falam, né? Não, quem é dessa característica, quem não trabalha, não sabe trabalhar. Não é que isso. o trabalho era diferente, né? Era mais artesanal, era mais familiar. Caça, pesca, né? Então, tem algumas programações que a gente traz que são culturais. E também, quem vem lá... as italianadas aí, né? Que a gente fala. A Luana é casada com alemão, eu com italiano. Então, assim, quem tem uma programação eu sou da civilização da abundância. Por exemplo, se eu sou casada com uma pessoa que é da civilização da carência, então isso pode dar um choque. Total. Em culturas, né? Por quê? Porque a civilização da carência é daquelas regiões onde se precisava trabalhar
muito. Que o Você inverno trabalha. era longo, né? O inverno era muito longo, o verão muito curtinho. Então se plantava naquele verão bem curtinho para colher e sobreviver, ter subsistência para o ano inteiro, né? São os ditos acumuladores. Os ditos acumuladores, então... Mão de vaca, né, Juliana? E a gente, tudo é festa, porque tudo em abundância. Então, tudo vira festa. Termos para hoje, ok. Amanhã a gente dá um jeito. Então, isso também dá um choque, às vezes, muito nos casamentos, né? Com certeza. Que a gente vê. Então, às vezes, a gente só... porque ele não sabe tirar férias. Ele sofre para tirar férias, não consegue tirar férias. Daí a gente só tem que calibrar, eu falo, de vez em quando, o casamento. Calma, olha, qual é a ascendência dele e qual é a tua ascendência? Eu sou bem lá do Nordeste, que fui colonizada, então tem muita coisa negro, indígena. Daí vem, e ele é um alemão. Alemão é um povo frio. Italiano, espanhol. Sim. Então, assim, o nosso subconsciente está sempre nos protegendo do quê? De uma ameaça à sobrevivência. Se eu trago culturalmente, que eu vim lá de uma ascendência italiana, onde eu tinha que trabalhar 6 meses para acumular para nos outros 6 meses de inverno eu ficar dentro da caverna, né? Que a gente traz essa programação de lá. Exatamente. Então, onde eu precisava eu tinha que ter aquele acúmulo para poder sobreviver. Não tem como hoje eu conseguir, se eu não sei, né? Se eu só ajo e reajo conforme está programado no meu subconsciente. Por isso que é importante, Luana, assim, muitas pessoas nos procuram, 99,9% das pessoas que nos procuram para resolver os problemas. Mas, na verdade, deveria ser para autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, porque se a gente... Olha quanto problema a gente elimina se a gente se autoconhecer. Total, é visão, né? A Juliana tem uma descendência ali indígena, eu também, né? Pela minha parte materna, e meu pai é português, né? E o português entra um pouquinho na civilização da abundância ali, porque tinha peixe em abundância, né? Mas vocês querem ver uma coisa? Entra na casa de um alemão, de um italiano dessa descendência e olha a despensa desse povo. É comida que não acaba mais. É aquelas conservas, porque parece que vai acontecer a apocalipse no dia seguinte, que vai todo mundo morrer e só vai ficar 2 pessoas e não tem supermercado. É mais ou menos isso. Eu só vou no mercado se falta hoje. Eu também. O César vai no mercado e compra, por exemplo, o presunto, ele compra pacote. Eu fico assim, meu Deus, pra que isso? O envelope a bolsinha de papel, eu já jogo fora. Ele guarda. Reciclado, joga fora. Então, assim, se eu não sou uma parapsicóloga, eu já ia enlouquecer, né? Meu Deus, o acumular... sabe aquela historinha assim, ó? Precisa de um toquinho de madeira para colocar aqui embaixo que vai... Eu tenho. O meu marido tem. E isso é importante, a gente estar falando das pequenas coisas, mas vai dizer para alguém que veio da civilização da abundância, aliás, desculpa, da carência, um descendente de italiano, descendente de alemão, não ter uma poupança. Nossa! Pode faltar, né? Nunca, jamais, jamais. Morar de aluguel, olha, hoje é mais viável morar de aluguel e... Não, nunca, jamais. Não tem como. Mas é bem legal essa diferença, né? Principalmente quando a gente casa, né? Eu lembro do Dr. Paulo, um beijo pro senhor, que quando meu marido foi para terapia, e ele perguntou qual que era o meu sobrenome. Eu sou Pacheco de Souza, meu marido é Gesser, né? O Dr. Paulo falou, ixi, olha a diferença aí da civilização da carência e da abundância, né? Porque hoje não tem, mas amanhã vai ter, gente. Tá tudo certo. E ele não, ele é todo organizadinho, todo metódico. Ele já tá todo preparado para caçar e tá tudo certo. E o César é igual, né? Sim. É uma diferença também que às vezes a gente fala... A gente tem essa visão, né? Como é que era a diferença do homem e da mulher. O homem caçava, né? Então, ele tem essa visão certeira ali. E a mulher ficava para cuidar dos filhos, fazer comida. Então, por isso que a gente tem... o homem não consegue fazer 2, 3 coisas. A gente brinca, né? É uma programação bem de sobrevivência Sobrevivência deles, né? mesmo. Isso tá sobrevivência. Então, quando o homem... Quando ele ia caçar, ele tem uma visão só. Ele não consegue fazer. E a gente não, né? Tá aqui trabalhando, filho chorando. Vai trabalhar em home office. A comida...
às vezes eu coloco o computador lá na cozinha, tô ali assistindo um podcast, estudando, fazendo almoço, a filha vem com deveres, eu já paro, já faço, e a gente consegue fazer isso. Exatamente. Né? E o homem não consegue, porque isso é uma programação cultural mesmo. Mas eles são mais resistentes a muitas coisas que a gente não é, né? Sim. Tem essa troca também, né? E isso é muito importante falar, porque a mulher, se ela não se coloca, e a gente vai entrar nisso agora, Isso. no lugar de mulher e quer ser o homem da relação, ou tu vai ter um marido fraco, ou tu vai ter um casamento fracassado. Não tem jeito. Ju, vamos falar sobre pragmáticos e idealistas? Vamos. Faz aí a introdução do que é o pragmático e idealista de acordo com o método Grisa. Isso. O Grisa, né, Dr. Pedro Grisa, nosso mestre, ele dividia a personalidade em pragmáticos e idealistas. Os pragmáticos são aqueles primeiros filhos do casal, daquele sexo. Tanto o primeiro menino e a primeira menina do casal. E os idealistas são os demais filhos. Vamos deixar claro. Eu tive um menino, tive outro menino, tive uma menina. Quem são os pragmáticos? O primeiro menino e a primeira menina. E a primeira menina. Então, são os primeiros de cada sexo. Isso. E eles têm algumas características, né? Que a gente costuma... isso é muito interessante também, né? A gente consegue analisar assim, não que a gente fica nos lugares analisando as pessoas, né, Luana? Jamais. Mas a gente acaba identificando logo quem é idealista e quem é pragmático, né? Com certeza, porque quem é pragmático é a pessoa literalmente preparada para caçar. E o idealista é o que vai enfeitar a caça. Uhum. Mais ou menos isso. Isso, a gente chama o pragmático aqueles que são pessoas mais racionais, né? Porque eles são, vamos dizer, menos carentes. O pragmático é o que se preocupa mais com o mundo exterior. Ah, sim, até porque ele está preparado com a caça. Ele está preocupado com a caça. E o idealista é o mundo interior, é o que sofre com tudo, né? Isso, e a gente consegue até em profissões, né? Às vezes a gente está lá na empresa... Alguma empresa chama a gente para dar palestra e a gente consegue identificar. Ai, essa pessoa tá no lugar errado. Uhum. Ele seria maravilhosamente... Quantas no vezes... comercial. Quantas vezes a gente pega alguém no consultório que tá lá... eu tinha uma função, eu amava. Mudou a função, foi para melhor e não tem mais... O objetivo acabou, não tem mais motivação para ir trabalhar. A pessoa está no lugar errado. Sim. Por exemplo, o idealista. Idealista é sonhador. Idealista é criativo. Idealista é mais do toque. Coloca ele à frente ali. Coloca ele à frente do negócio para trazer o cliente. Lidar comercial, com pessoas... Né? Idealista é comercial, Isso, né? comercial. Total, né? Ele vende até avião pegando fogo, gente. E se ele não conseguir te vender o avião pegando fogo, ele chora e te convence pela dor, sofrimento dele, né? Isso. E o pragmático já é aquele mais racional. Então, põe ele para fazer um cálculo aí. Ele já vai botar um idealista, vai pôr um idealista numa função de demitir pessoas. Não consegue. Ele chora junto. E o pragmático, não. Não, calma aí. Vamos resolver, não tens uma função, é assim, assim, assado. Exatamente. 2 minutos para fazer, não que seja um é bom, outro é ruim. Não, mas são pessoas diferentes, que têm características diferentes, né? E o que faz o pragmático, né, Luana, ser mais racional? É que o primeiro filho, o homem, tem ligação mental com a mãe. E a primeira filha, mulher, tem a ligação mental com o pai. Isso que faz esse ser mais seguro. Lei do ser único, né? Não existem 2 leoas comandando, nem 2 leões comandando, nem 2 lobos e nem 2 lobas, né? É um lobo e uma loba. Então, se essa ligação ali da menina for com a mãe, vai dar choque, vai dar problema, né? Sim. Se as duas forem pragmáticas. Isso é muito importante para a gente conhecer tanto a gente quanto as pessoas que estão à nossa volta, Com né? certeza. Por exemplo, eu tenho 2 filhas meninas. Eu vou poder criar elas da mesma forma, lidar com elas da mesma forma? Não. Jamais. Uma é pragmática, outra é idealista. Uma é carente, uma precisa do toque. Para sobreviver a outra, não tem essa necessidade. O pragmático é aquele filho onde tu chega no quarto e fala... Se tu for explicar muito, ele tá lá dentro do quarto. Olha, eu quero que você limpe seu quarto, porque nós temos a necessidade da higiene. Ele vai dizer assim, mãe, fala de uma vez o que tu quer. Resolve. O idealista é aquele que tu tem que sentar, explicar e falar.
Daí ele E vai bem conseguir, querido ainda, né? E com muita atenção. O idealista é aquele que chora mais, que é muito sofrido. Então, a gente não pode lidar com os filhos da mesma forma, Exatamente. né? Isso, e com o marido, a gente vai entrar em casais ali, né, Luana? Mas a gente, é muito importante a gente conhecer. Tem gente que chega lá, porque meu pai nunca assumiu o papel dele dentro de casa, porque a minha mãe que era forte, não... Calma, vamos tentar entender quem era o pai, quem era a mãe nessa relação. Aí a gente usa a tabela familiar, né, Ju? A gente usa a tabela. Aqui a gente não vai conseguir ilustrar como é que é a tabela familiar, mas a tabela familiar é mais ou menos, todo mundo deve ter passado por a época estudantil e ter o espelho de classe, né? Que a gente colocava lá, tu lembra, Ju? Na parede, quem sentava em cada lugar? A tabela familiar é mais ou menos isso. Pai, a mãe e os filhos por ordem de nascimento, né? Então, o primeiro homem e a primeira mulher são pragmáticos, os demais idealistas. Tem algumas ressalvas, né, Ju? Sim. Que daí, se a gente for falar, é muito longe, dependendo do parto, se o parto foi difícil demais, aí ele entra como pragmático sofrido, vai ser uma pessoa um pouco mais sensível. Daí nós precisamos, os pragmáticos, todos os seres, né? A gente precisa entender quais foram as ameaças à sobrevivência desse ser, né? Que a primeira ameaça é o parto, né? A gravidez, a gestação e o parto, né? Isso, pra gente entender se ele é um pragmático sofrido ou não, né? Nós somos pragmáticas, né, Luana? Eu sou pragmática e a Juliana também. E as duas são pragmáticas, meninas esperada, meninos. Eu não sei se a Ju, eu fui esperada e desejada homem. Também. Tu também foi? Eu fui muito desejada homem. A minha mãe queria um menino por todo custo, assim. O meu avô hoje tem 91 anos, eu chego na casa dele e eu tenho 2 filhas meninas, né, Luana? E ele chegou e falou assim, você nunca vai botar um homem no mundo? Ô, Senhor. Eu falei assim, que agora é, né? E eu falei assim, por que vô? Quando eu nasci, já pra saber a resposta dele, quando eu nasci, o vô queria que eu fosse muito menino. Ele assim, claro, tu é minha primeira neta, eu queria muito que tu fosse menino. É que leva o sobrenome também, né? Uhum. É porque pela programação dele, o homem também mantém a sobrevivência da espécie, né? Da família inteira ali. Esse homem é que vai caçar para alimentar a família toda. A Luana trouxe um questionamento bem legal, né? Que ela disse que nós duas somos esperadas e desejadas menino. Então, vamos explicar por quê, né, Luana? Vamos. Eu sou a primeira filha, o meu pai e minha mãe só tiveram eu, né? E eu sou a única menina. Não teve menino e a minha mãe desejou um menino. Tanto que quando eu nasci, o médico disse, parabéns, mamãe, é uma menina. Ela fez... Mas, segundo nossas programações culturais... Milenares e culturais, todo filho, o primeiro filho do casal, ele é esperado menino. Até mesmo por tudo aquilo que a gente trouxe da questão da sobrevivência, né, Luana? Porque ele que vai trazer vai prover para casa, né? Vai prover para aquela caverna, vai prover para a família, vai levar o sobrenome, né, Juliana? Uhum. Então, imagina, a Juliana tem 2 meninas. E o meu avô disse pra mim, esse dia que ele falou, como que vai passar pelo mundo sem botar homem no mundo? Eu falei, gente... Não leva o sobrenome, né? O teu sobrenome não vai ser levado, infelizmente. Elas vão casar e vai acabar sendo sobrenome do marido, né? Uhum. E isso é uma questão que, para os antigos que vêm dessa, né? Dessa era dos músculos aí, desse povo que era mais... pensava na família como consequência, né? Tipo assim, pensa lá na frente, não vive a família, né? A minha família tem que... pensava muito nisso, que o homem ia reverberar isso. E o meu pai casou de novo, e aí tem 3 homens, né? Com essa atual esposa. Então, eu sou basicamente ali a única menina. E depois a Juliana tem um Guilherme, né? Isso, teve um aborto. E daí teve meu irmão. Então, vamos até exemplificar. O teu exemplo é bem legal. É bem legal, porque tem eu, que sou a pragmática, que faço a ligação mental com meu pai, né? E isso é muito nítido quem vê a gente, Sim, né? total. Quando eu tinha 4 meses, a minha mãe engravidou e esse bebê não sobreviveu. Então, depois de 5 anos, vem o meu irmão, né? Que é o Guilherme. O Guilherme é um pragmático e faz a ligação mental com a minha mãe. Isso era bem nítido na minha casa. Porém, o Guilherme não assume o pragmatismo dele. Porque a minha mãe teve esse aborto antes. Então, ela tem muita insegurança. E essa insegurança de ele sobreviver. Então, essa insegurança passa para ele. Né? E até ontem ele estava na minha casa e a gente estava conversando sobre isso. Essas inseguranças que ele é muito tem. esperado homem, né? Muito esperado homem. Então,
como eu não vi um menino, que o meu avô tanto desejava, o segundo filho, que é o menino, não sobrevive, vem esse terceiro menino, que é o Guilherme. O Guilherme, ele é muito desejado e esperado menino. Então, ele tem essa característica de ser um pouquinho acomodado. É como se não queriam tanto o menino, eu cheguei. Agora o rei chegou, os súditos podem me... O reizinho, né? O reizinho da casa. Então, até ontem, tudo ele pedia. Faz isso pra mim. Eu falei, tu não consegue fazer uma coisa sem pedir? Eu falei, eu estudo personalidade, eu sei por quê, mas as outras pessoas não, tá? Não vai entender, né? Não vou entender, só vão te detestar. E o menino, o homem, né? Ele tem mais essa características realmente de que todo mundo vem até ele, traz tudo pra ele, faz tudo pra ele. Principalmente depois que ele vem depois de uma mulher, né, Juliana? Quer ver uma família de sequência de 3 mulheres e nasce esse pragmático homem ali. Meu senhor, esse homem não tira um copo da mesa. Mas o meu irmão vem muito esperado menino, porque veio uma sequência de meninas depois de mim na família. Ele é o primeiro neto homem, dos dois lados. Então ele foi extremamente desejado, paparicado. Então... Aí nós temos uma família materna de programações de mulheres mais fortes, né, Ju? Sim, nós temos. São poucos homens, né? Sim, quando a gente pega uma tabela familiar, como a Luana trouxe ali, né? Aquela sequência, onde a gente consegue perceber que tem muitas mulheres, um número muito expressivo de mulheres. A gente tem a programação nessa família de imagem negativa de homem. Então, são mulheres muito fortes. Então, Luana, quando a gente tem essa sequência de mulheres, quais programações a gente pode identificar nessa família? Que o homem é o quê? Fala a nomenclatura ali. Uma imagem. Imagem negativa de homem, a gente pode observar que essas mulheres têm uma imagem negativa de homem, por isso essas mulheres não colocam homem no mundo, né? Colocam só mulheres, né? Colocam... Por quê? Imagem negativa de homem. Eu vou falar o principal e a interpretação é de cada um, né? Numa família de muitas mulheres, essa matriarca coloca mulheres no mundo porque os homens não vão dar conta, né? Ou essa leva de homens, pequena de homens, são homens que bebem, homens que traem, homens que não dão conta financeiramente, homens que não provêm, ou homens que provêm, mas não desenvolvem, né? E a mulher é que dá conta de tudo. Então, é uma imagem fraca de homem, né? Que o homem é um ser fraco e a mulher é um ser forte, né? Eu dito... presta pra nada, né? É mais ou menos assim. E ao contrário também existe, né? Por exemplo, a minha família paterna, nós somos em 28 pessoas. Só tem 4 mulheres. 5 mulheres com a Helena, com a minha filha. O que a minha avó tinha? Imagem de mulher sofrida. O que a minha avó acreditava? Que se ela colocasse mulher no mundo, a mulher nasceria para sofrer. Né? Então, a primeira mulher que nasceu dessa família foi a minha madrinha. Beijo, madrinha. Uma pragmática, mulher provedora, extremamente forte, e ela exercita a feminilidade, tá? Ela está do lado do marido, baixar a orelha ali, de ser parceira dele, de deixar ele tomar as decisões principais, porque senão ela abraça tudo e vai. E a última filha é uma mulher, com características total masculina, porque até isso, a minha avó colocou uma mulher bem meio macho, assim, mas é super feminina, tem filhos e tal. Por quê? Porque homem dá conta e mulher sofre. Né? Então, é uma família com uma programação de mulher sofrida absurda. Minha mulher era uma mulher sofrida, professora Terezinha, e sofredora. Ela ficou sofrendo muito tempo ainda nessa situação. Então, vem todos os filhos com essa programação dessa mãe, né? O meu pai tem 3 filhos homens. Porque ele vai atrair o que tem no subconsciente dele. Exatamente. Então, se ele vem de uma mulher, uma mãe que tem imagem de mulher sofrida, ele vai atrair uma esposa com a imagem também de mulher sofrida. Exatamente. É importante, Luana, trazer aqui também que a gente trouxe a questão do primeiro filho é esperado menino, né? Então, precisa, para ter esse equilíbrio, precisa mesclar entre menino e uma menina, um menino e uma menina, um menino e uma menina. Na teoria, sim, né? Na teoria, sim. Então, se o casal é harmônico, apaixonado, sim, né, Ju? Isso seria um ideal, né?
Ideal, né? Mas vamos trazer também, a gente trouxe de mulheres esperadas homens, porque é o nosso caso, né? Então a gente tem essa, a gente é mandona, a gente é difícil. É, osso duro, gente, para conviver é complicado, hein? Então, mas também tem os homens esperados meninas, né? Tem. Por exemplo, se eu tenho duas meninas, se eu tivesse 2 meninos, o meu segundo filho seria esperado menina. Então, ele também tem essa característica. E uma das principais características é esse homem tem muita dificuldade em exercer o papel dele de homem, principalmente quando ele casa. Então, ele tem uma dificuldade naquele casamento ali de exercer esse papel de homem. E quando eles nos procuram, é tão legal quando a gente abre essa tabela familiar e fala que o teu problema tá aqui. Você é um homem esperado menina e vamos supor que ele casou com uma menina esperado menino. Então, essa mulher, ela quer mandar, comandar e não deixa ele. Porque daí o que acontece? Essa mulher é muito forte. Exatamente. E ela vai como se tivesse, não deixa mesmo ele exercer dela. A gente chega lá no consultório e fala assim, porque ele não cumpre nada. Nem trocar uma lâmpada, ele troca. Daí a gente pergunta assim, mas você deixa ele Não trocar? deixa. Não, ela não consegue, porque daí ele tem um tempo. Essa mulher esperada homem é tudo muito rápido. E esse homem esperado menina, ele é um pouquinho mais lento. Então, ele tem o tempo dele de fazer as coisas e ela não tem essa paciência para esperar. Exatamente. Né? Ela já é uma mulher forte, com um pragmatismo ali intrínseco, né? Enraizado nela. Casa com um homem que desenvolve um papel mais ali benevolente, mais calma no meu tempo, né? Lembrando, né, Ju, que o idealista... Ele tem até 5 papéis ali, né? E, inclusive, o idealista é um cara que, se ele é bem-sucedido, ele é muito bem-sucedido, né, Juliana? Sim. Ele é muito caprichoso em tudo que faz, só que ele é mais sentimental, né? E quando o homem é pragmático e a mulher é pragmática, que é o nosso caso, Juliana? Pois é. Daí, esse casal, ele tem que ter a necessidade, porque... Como os pragmáticos não são carentes afetivos, então, o que acontece? Esse casal, ele tende a virar sócio e esquece de cultivar o amor. Então, é tudo muito prático e objetivo. É aquele casal que, quando vai ter filho, fala assim, a gente, até os 10 anos, nós vamos gastar X. É melhor a gente não ter filho, tá? Uhum. Que esse casal é muito racional para pensar. Vamos fazer uma lua de mel de 20 dias? Não, 5 nós temos que voltar para trabalhar. Uhum. Né? Então, é esse casal muito prático e objetivo. Então, quando a gente pega esse casal, às vezes, estão lá, o casamento, eles viraram sócios. Sim. Então, a gente tem que trabalhar toda essa... Por que se apaixonaram, volta lá, né? Porque daí começa a dar... Uma hora pode dar problema. Tu conhece um casal que é pragmático e tem filhos pragmáticos, Juliana? Eu conheço, tá aqui na minha frente. Lá em casa, nós somos 4 pragmáticos. Uhum. O meu marido é um menino esperado menino, pragmático, né? Então, ele cumpre o papel dele de provedor, assim, lindamente. Eu sou mulher esperada homem e eu tenho um menino e uma menina. Então, o Pedro é esperado menino, a Helena é esperada menina. Quando a gente tem algum problema, é sentar na mesa, é uma sociedade, gente, é uma empresa, literalmente. Não tem essa coisa só do afeto, ai, vamos, tadinho, não. Vamos lá, organizar isso aqui. Tem dinheiro? Não tem. Não tem? Vai ter em quanto tempo? Vamos organizar. É sociedade. E funciona, tá? Funciona, com certeza. Todos os casamentos entrando numa harmonia, Luana, todos os tipos de casais vão funcionar. Se seja pragmático com idealista, idealista com idealista. E um caso é o idealista com idealista, né? Quando o homem é idealista e a mulher é idealista. É o caso dos meus pais. Só vive de amor numa cabana. Sim, meus pais eram um romance total, né? Minha mãe hoje é falecida, mas até eles sempre viveram juntos. E eu lembro que eu era, como eu sou pragmática, eu era sempre fui muito forte, né? E eu falo, sou vítima, eu até falava para a professora Daniele quando eu fazia curso, eu sou vítima de um pragmatismo exagerado. Porque eu sou filha de 2 idealistas, né? Então, até os meus 5 anos, também eu fui filha única. Sim. Então, assim, isso me deixou mais forte ainda. Então, eu olhava, assim, pro meu pai e pra minha mãe, parecia que eles não saíam do lugar. Então, os filhos desse casal que só vive de romance, lua de mel, eles são inseguros, né? O idealista, uma das características dele é ser inseguro. Então, o primeiro filho deles comanda a casa, né? Que era o meu caso. Uhum. Né? Então, precisa cuidar também, para que esse filho não... Porque hierarquicamente isso não é bom. Não, com certeza que não. Então... Não, mas e assim, ó, dentro das características de cada família, a gente vai percebendo e reconhecendo a ambiência que cada família criou, né?
A Juliana é uma mulher muito forte, extremamente forte, e ela tende a comandar os relacionamentos para que eles... e não pelo simples prazer de comandar, porque ela quer que dê certo, né? Ela quer que faça dar certo. Porque ela tem um exemplo de um relacionamento de idealistas que criou filhos ótimos, excelente, né? Deu tudo certo contigo com o Guilherme. Só que dá aquela agonia, né? Eu lá em casa, minha madrasta é pragmática. Meu pai é o idealista, né? E aí, como é que meu pai ganha essa mulher pragmática? No grito. Ele é o cara que grita pra mostrar que ele manda. Precisa mandar. Então, é no grito, tá? Não tem outra escapatória. E ela é a pragmática, não vai ser e pronto. Tu pode gritar quanto que tu quiser. Sim, o homem idealista e a mulher pragmática, a gente costuma dizer, né, Luana, que é o casal às avessas. Às avessas. Onde a mulher comanda e o homem precisa diminuir um pouquinho o papel dele. Exatamente. Né? E esse casal, ele tem que tomar bastante cuidado para que não dê problema, né? Porque o que acontece? A mulher pragmática, o homem tem as características mais de insegurança, então ele vai cada vez mais se adequando àquilo e ele vai diminuindo cada vez mais. E é importante a gente trazer que os casais precisam andar lado a lado, não um acima, outro acima. Aqui é junto. Então, esse casal, ele tem a tendência a o homem ficar um pouquinho abaixo da mulher, né? Por isso que teu pai grita, para que ele se impor. Mas não adianta de nada. Ele chama ela de primeira-ministra? Pensa, né? E daí tem aquele casal, né? Que é o homem pragmático e mulher idealista, que diante das nossas programações culturais, esse seria o casal ideal, né? Que não é o meu caso, não é o teu, mas é aquele onde o homem comanda mais a casa, a mulher fica mais naquela posição de proteger, de mãe, ela consegue cumprir esse papel. E educa os filhos de forma amorosa, né, Ju? Criativa, amorosa. E o homem não, ele tá ali só para prover mesmo, né? Tem que ser honesto, tem que ser bem-sucedido e tem que dar certo. Esse é o pilar do pragmático, do pai pragmático, né? E a mãe não, ele tem que ser feliz, ele tem que ser, né, querer o que ele quer, não é? É mais ou menos assim e seria teoricamente o casal ideal, né? Seria teoricamente, né? É importante, Luana, trazer... Por exemplo, se a Luana tivesse lá na casa dela, eles são os 4 pragmáticos, o marido, a Luana e os 2 filhos. Se a Luana tivesse um outro menino, esse menino seria o único idealista da casa, né? Então, o que a gente consegue identificar? Que essa criança, ela se sente um peixe fora d'água. Total. Né? Porque... eles andam muito rápido, eu não consigo ir. Mas na verdade acontece, né? Porque antes do Pedro eu tive um aborto. Então, o Pedro, ele é um pragmático, mas ele é meio sofrido, assim. Ele é mais sentimental, né? Sim. Então, se é uma coisa que não é de acordo com... Ele chora, ele tem mais essa coisa da expressão... Mas porque ele veio depois de um aborto. Então, como tem aquela ameaça... A gente conversou isso no carro, né? Ameaça à sobrevivência ali, de eu pensar que poderia dar errado de novo. Mas se fosse lá um terceiro filho e um menino... Meu Deus, o Cleidinho tava lascado. Lascado para lidar com tanto sentimento, né? Mais ou menos isso. Que o Cleidinho, ele é um pragmático esperado, um homem bem pragmático. Bem pragmático. O elo mental dele é absurdamente, imensamente maior que a mãe. Né? Então, é bem... a lei do ser único ali super funcionou, né? É importante a gente deixar claro, né? Para não criar polêmicas, que o elo é mental, não é afetivo. Isso aí. Né? Porque às vezes as pessoas olham assim, não, mas eu me dou muito bem com a minha mãe e com meu pai. Claro que vai, um idealista, né? Claro que vai lidar todo filho... se dá, né, uma família em harmonia, o pai e a mãe amam todos os filhos, mas é um elo mental. Por exemplo, tem semanas que eu falo 3, 4 vezes ao dia com meu pai. Tem semanas que eu não preciso e eu sei que ele tá bem. A gente eu sente, sinto. Né? Agora, quando eu começo a pensar de manhã, meu pai, tô pensando muito no pai, daqui a pouco ele me liga. Daí esse é o elo mental. Esse é o elo mental. É aquele onde... Essa é a ligação sem palavras, né? É a ligação sem palavras. Ele sentiu lá, eu já tô sentindo aqui, né? Eu não tenho filho homem.
né? Então, eu não tenho isso com o menino, com o meu filho. Eu só tenho com meu pai. Então, se eu tivesse um filho homem, essa ligação seria com meu filho também. Não, mas, claro, mãe sente. Eu não tenho um filho homem, mas eu sinto, eu sei o que está acontecendo com minhas filhas. A gente logo sente, né? É só prestar um pouquinho de atenção que a gente sente. Quando a gente trouxe esses casais, Luana, é importante deixar claro, assim, que não existe um ideal, não existe o que está certo e está errado. Cada casal tem as suas combinações, né? Às vezes eu pego filhos, porque minha mãe lá na minha mãe, não sei o que, não funciona. Não, calma aí, cada casal tem uma combinação. Se a Luana for na minha casa, ela vai dizer, gente, eles são loucos. Eles não funcionam, essa casa que não funciona. Se eu for na casa dela, eles têm os combinados. Então, é importante os filhos também respeitarem essas combinações, né? Isso é honrar pai e mãe, né? Respeitar as decisões de pai e de mãe, independente do quais elas sejam. Mas o mais importante é a gente... quando a gente fala sobre essa personalidade pragmática, idealista, o que o Grisa queria quando trouxe isso? Compreender, um ser humano compreender o outro. Então, assim, se a Luana é uma pragmática esperada menino, eu não posso querer que ela venha e fique me abraçando, me beijando. Eu sou mãe e as minhas filhas, os nossos filhos, né, Luana? A gente até quer gravar um podcast com eles. Com eles. Então, eles sabem, eles estão dentro da parapsicologia. Quem faz os cursos do Método Grisa sempre vê minhas filhas lá com a gente. Então, elas sabem o que é pragmático e idealista, elas sabem como cada um se comporta, só que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, o filho espera que aquela mãe é o afeto. Toda criança precisa do abraço, do beijo. Então, quando chega lá no consultório aquele adulto e diz, a minha mãe nunca me beijou. A minha mãe era pragmática, esperada menino. Porque uma mulher esperada menino, como nós, a gente não tem essa questão do afeto. Né? Claro, a gente se policia, por isso que a gente sabe que é importante para a criança. Exercita, né? Exercita, mas a gente não tem essa necessidade de estar o tempo todo abraçando, beijando, né? Então, mas a gente vai exercitando e pela repetição a gente aprende a ser carinhosa. Sim. Mas não porque é uma necessidade que uma pragmática esperada menino tem. Então, isso é importante também para que os filhos entendam, os pais. Um pai que é um idealista esperado menino. Poxa, daí vem aquele menino lá, mas eu não aprendi a ser homem porque meu pai, quem mandava na minha casa era minha mãe. Daí, quando ele compreende, essa é a compreensão que a gente fala. Isso. Aí tá a virada de chave. Poxa, mas o meu pai era esperado menina. O meu pai é esperado menina. Então, ele tem algumas... Meu pai sempre foi aquele pai que eu tinha problema, eu ia resolver. Minha mãe esperado menino e o meu pai esperado menina. Quando eu tinha problema com um namoradinho na adolescência, eu ia falar com meu pai. Isso não é comum, né? A gente espera ir conversar sobre isso com as mães. Mas eu ia conversar com meu pai. E o meu pai com toda a delicadeza do mundo. Hoje eu não tenho mais a minha mãe aqui. Mas o meu pai cumpre o papel dele de pai, eu falo. Depois que a minha mãe faleceu em 2017, o meu pai fica com minhas filhas, eu viajo. Ele é o avôzão, né? Sim, eu fiquei 21 dias o ano passado fora, meu pai ficou com as minhas filhas para não tirar elas da rotina, para que elas fiquem na nossa casa, sabe? O meu irmão mora em outra cidade, meu pai sai daqui de Florianópolis, vai lá para cuidar da filha dele também. Então, assim, o pai exerce porque ele tem facilidade em exercer esse papel. Aquilo é prazeroso para ele, né? É prazeroso por quê? Porque ele é um menino esperado menina. Então, isso é tudo pra gente compreender. Não, e a gente já vê pelo jeito de vestir, né? O Ronaldo tá sempre impecável, é um gato. E o meu pai é esperado menina também, ele é o terceiro homem, né? Também é um gato. Eu sempre digo assim, meu Deus, alinhado, né? Todo bonitão, todo, enfim. E eu também sempre tive mais essa conexão com meu pai do que com a minha mãe. De contar as coisas, né? Embora o pai utilizasse o grito ali, a brabeza por ele ser um idealista, ele querer demonstrar ser homem, ele era que sempre tinha a palavra correta para me dizer. Sem dramas, né? Porque minha mãe era esperada menina. Sem drama nenhum, era isso, aquilo. E aí a gente acaba criando essa conexão com... Isso é mais ou menos o elo mental, né? E depois a gente vê quando a gente atrai parceiros, né, Ju? Sim. Por que atraiu aquele parceiro? Por que atraiu aquela parceira? Qual que era a semelhança com a família, né? Mas, por exemplo, Luana, o meu pai só tem um irmão homem. Então, a minha avó tem imagem negativa... imagem de mulher sofrida. Então, o que esses filhos, eles não suportam ver uma mulher sofrer? Porque eles viram muito a minha avó sofrer.
né? Até mesmo no relacionamento dela com o meu avô. Então, eles viram muito essa mulher sofrer. Então, o meu pai, ele faz de tudo para que todas as mulheres... E o que acontece que reafirmou isso pro meu pai? Esses dias eu conversando com a minha avó, ela disse pra mim... Eu falei, por que tu não teve mais filhos, vó? Ela disse, porque o teu pai quase me matou. Teu pai quase me matou ao nascer. Eu disse, meu Deus, por quê? Ela falou assim, meu Deus, que parto mais horroroso. Foi difícil, foi doído, ele quase me matou. E depois disso eu perdi o útero. Primeiro eu perdi o ovário e depois o útero. Por conta do teu pai, ela disse pra mim. Olha, imagina a culpa que ele carrega. A culpa que ele carrega, além da culpa, ele fez essa mulher sofrer. E ele deve ter ouvido muito isso na vida inteira. Mas nenhuma mulher vai sofrer, né? Mas nenhuma mulher. Então, se eu vou, às vezes eu chego na casa dele e falo, hoje eu quero ser filha. E eu vou reclamar alguma coisa pra ele da minha vida. E eu começo a chorar. Ele faz qualquer coisa. Não chora. Tadinho! Ele não suporta ver uma mulher sofrer. E tá lá essa programação, né? Ele nasceu achando que ele fez a mãe dele sofrer demais. E a gente percebe isso, meus avós, ela tá com 87, meu avô com 91. Adivinha qual é o filho que cuida deles? E faz isso com maestria, assim, tá todos os dias na casa deles, cuida deles, ele que administra a casa deles, assim. Então, ele tem um irmão que também faz, mas ele é aquele que tá ali todo dia presente. Faz com prazer, né? Faz com prazer. Às vezes as pessoas, você tem que colocar alguém. Não, eu vou fazer, enquanto eu puder, eu vou fazer. Então, assim, a gente vê lá... E eu olhando isso, às vezes todo mundo tem que dizer pro teu pai que ele não precisa fazer tanto. E eu só penso, não, ele tem que fazer porque pra ele isso é importante, não é pros outros, é pra ele, né? Não é nem pro meu avô e pra minha avó, é pra ele. Com certeza. Pra ele tratar essa culpa dele com a minha avó ali. Então, e ela, esses dias me contando isso, eu disse, tá aí o problema dele de fazer tudo que as mulheres querem. Gente, olha só, terapeuta também presta atenção na família, tá? A gente fica analisando os familiares aí. E assim, ó, a gente tá aqui, ó, só analisando o sorrisinho do moço ali, ó, da câmera. Só as ideias ali, ó. Tô só de olho, que eu acho que ele é um idealista, hein, Luana? Tu acha que ele é um idealista, Juliana? Ô, Ju, eu acho que por hoje deu, né? Hoje deu. O papo fluiu, foi tão rápido. Foi rapidinho. Yeah! A próxima a gente vai tentar organizar e trazer as crianças e vamos fazer um papo bem legal com eles. Vamos fazer pro Dia das Mães. Ó, foi muito legal estar contigo de novo aqui. Ai, foi muito bom. Acho que esse projeto aqui, ó, só alavancou. Muito bom. E quero convidar o pessoal também para dar uma olhadinha no YouTube. A gente tá no YouTube, tá no Spotify, né? Os nossos... o Instagram. Então, vão lá, a gente dá uma olhadinha. Tirem as dúvidas, né, Ju? Conforme a gente vai conseguindo, a gente vai tirando dúvida. E a gente vai fazer de músicas, né, Luana? Músicas de pensamento positivo, assim. Só músicas que falam... a gente trouxe hoje a lei da repetição. Exatamente. Né? Então, a gente tem que cuidar com o que a gente ouve, repete. Claro, sem hipocrisia. Tu não escuta sofrência? Eu ouço também sofrência. Não pode ser mas direto, tem que cuidar com a repetição, né? Porque daqui a pouco essa mulherada aí tá sofrendo, os homens sofrendo. Não querem sofrer por amor, mas ouvem sofrência, gente, o dia inteiro. Daí não dá, né? Vamos ouvir, fazer os nossos ouvidos ouvir aquilo que vai fazer a gente crescer. Tá fazendo uma sequência de músicas também que a gente vai colocar lá no Spotify. E vai ser bem legal. Prazer estar com vocês. Prazer estar contigo, Ju. Prazer estar contigo também. Obrigadão. Beijão. Beijo. Faltou 33.